Olá, povo de Deus! Paz seja convosco. Nesta tarde, hoje dia 5, ou creio que é o dia 5 do mês de junho de 2020, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de vida, uma palavra viva chamada Jesus Cristo, o Rema de Deus, para a sua vida. Tenho aqui minha Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número 4 até o versículo de número 10. Epístola de Paulo, capítulo 2, versículos 4 ao 10. E enquanto você acha, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, o Senhor é quem revela a palavra, Senhor. O Senhor ilumina a tua palavra. O Senhor nos dá entendimento nas Escrituras para compreender. Jesus, abre a nossa mente, o nosso coração para entender a razão do teu chamamento. Senhor, que não seja eu falando, que não sejam as minhas palavras, não sejam as palavras do teu Espírito Santo na minha boca. Que quando eu pregar a tua palavra, Pai, que a tua palavra forme um sentido no coração, suba para a mente e saia pela boca como rajadas de fogo, Pai, que destrocem o reino do inimigo e que queime no coração das pessoas. Jesus querido, conforme está escrito em João 3,30, que eu diminua e que o Senhor cresça, que ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abre o nosso coração, o nosso entendimento e nos revela as Escrituras Sagradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Efésios 2,4 diz assim, vou lendo versículo por versículo: Deus, porém, é muito rico em misericórdia e o seu amor por nós é muito grande. Efésios 2,4. Deus, ele é rico em misericórdia. Lamentações 3,22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Hoje você acordou por causa da misericórdia de Deus. Deus é rico, infinitamente rico em misericórdia. Só de nós não termos acordado fulminados, ou qualquer outra expressão que se refira à morte, só de nós termos levantado e poder respirar, poder agradecer a Deus por mais um dia, poder agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Isso é riqueza da misericórdia de Deus. Deus, ele é rico em misericórdia. A sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Deus, ele, com muito amor que ele nos amou, ele nos salvou pela graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é uma bondade divina. Nós merecíamos o inferno. Isso Deus não deu. Isso é misericórdia. Nós não merecíamos o céu e Deus deu. Isso é graça. E aqui diz assim: Deus, porém, é muito rico em misericórdia e seu amor por nós é muito grande. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele enviou o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você que assistirá essa palavra. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário. Jesus, ele sofreu todos os pecados, todas as enfermidades da humanidade, todas as maldições, Jesus levou sobre si. Hoje o ser humano não pode ir por aí sair dizendo que é miserável, que é um pobre coitado, que é doente, que é miserável, que não vale nada. Nós não devemos falar essas coisas, porque falando essas coisas nós crucificamos o Senhor de novo. Nós pregamos Jesus na cruz de novo. Ele sofreu o que sofreu para nós podermos continuar vivendo a nossa vida. Não é bem assim. A palavra diz em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim, versículo 3, vou ler a partir do primeiro versículo. Que diremos então? Vamos continuar a pecar para que a graça de Deus aumente ainda mais? De maneira nenhuma. Nós já morremos para o pecado.
como poderemos continuar ainda vivendo nele? Ou vocês já se esqueceram de que nós, os que fomos batizados para ser parte de Cristo, fomos também batizados para tomar parte em sua morte? Assim como fomos batizados, morremos com Cristo e fomos sepultados com ele. Fomos sepultados com ele para que, como ele ressuscitou dos mortos pelo poder glorioso do Pai, nós também possamos viver uma vida nova. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu uma morte vergonhosa, uma morte ignominiosa. Ele sofreu ali o que um foragido, que um criminoso do Império Romano sofreria. Ele sofreu a pior das mortes de seu tempo, que foi a crucificação, para que eu e você, nós pudéssemos ser amados, nós pudéssemos ser amparados, nós pudéssemos ser salvos pelo sacrifício de Cristo. Você não precisa fazer nada para ser aceito diante de Deus. Tem pessoas que dizem, eu vou fazer como eu mesmo. Muitas coisas que eu relato para quem me escuta é que eu também passei. A pessoa tem que jejuar, a pessoa tem que orar, a pessoa tem que fazer campanha para Deus abençoar. Não! A palavra diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo. Outra tradução diz assim, com cada bênção espiritual. Cristo te abençoou com cada bênção espiritual. Bênção para a família, bênção para a vida espiritual, bênção para a vida ministerial, bênção para a saúde, bênção para a vida familiar, bênção para a vida sentimental, bênção para a vida profissional, bênção para a vida financeira, bênção de libertação, bênção de batismo com o Espírito Santo, bênção de encontro com Deus. Jesus derramou bênçãos sobre bênçãos na sua vida. E esses dias eu ouvi, falando em encontro com Deus, uma pessoa disse assim, que o único encontro que tem na Escritura é em Provérbios 8,17, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Não é esse o único encontro com Deus. É claro que há diferenças entre visitação e encontro. Você pode se encontrar com Deus a qualquer momento do dia, não é somente de madrugada. E vale lembrar que essa passagem do livro de Provérbios foi escrita no Velho Testamento, sob a velha aliança, sob a lei. Na graça não há um lugar, não há um horário de tempo. Se eu quiser dobrar meus joelhos aqui e falar com Deus à tarde, à noite, pela manhã, pela madrugada também, Deus me ouve. Deus me ouve e me atenderá. Deus me atenderá. E se Ele quiser, Ele entra nesse quarto, Ele inunda e eu começo a chorar e falar em línguas e esse quarto vira um ambiente pentecostal. Então, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Ele enviou seu Filho para morrer por todos. 2 Pedro, capítulo de número 3, eu vou voltar lá no texto de Efésios. 2 Pedro 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não está demorando em cumprir o que prometeu, como alguns pensam, mas sim sendo paciente para com vocês, pois Ele não quer que ninguém seja destruído. Pelo contrário, Ele quer que todas as pessoas cheguem a se arrepender. Então Deus tem um amor por todos. Deus não é um tirano. Deus não é um legalista. Deus não é aquela pessoa que fala assim, é impossível entrar no reino dos céus. Deus não é aquela pessoa que fala, que coloca na mente dos servos dele, com todo respeito aos servos dele, mas ele não coloca na mente de ninguém, é impossível ir ao céu, é impossível entrar no céu, eu tenho que fazer um monte de coisa e talvez por coisas que eu cometi na vida eu não vou herdar o céu. Não! A salvação é por favor e merecido. Nós não merecemos entrar no céu, mas Ele nos salva. Versículo 5. Por isso, mesmo quando estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados, Ele nos deu uma vida nova juntamente com Cristo. Até aqui por enquanto. Enquanto estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida nova juntamente com Cristo. Repare que aqui está escrito assim, estávamos.
espiritualmente mortos. Estávamos. Você não está mais morto. O pecado perde o poder sobre a sua vida quando você entende a palavra. Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim: sabemos que a nossa maneira antiga de viver morreu com Cristo na cruz, para que a nossa natureza pecadora não tenha mais poder sobre nós, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Hebreus capítulo 2. Eu estou tendo que folhear a Bíblia aqui, eu sei os versículos de cor, mas essa Bíblia aqui tem uma versão um pouco mais modernizada. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e versículo 15, diz assim: os filhos são pessoas de carne e sangue, por isso Jesus também se tornou como eles e participou da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por intermédio da sua morte, pudesse destruir aquele que tem o poder sobre a morte, isto é, o diabo. Ele fez isso para que pudesse também libertar aqueles que, por medo da morte, tinham sido escravos por toda a vida. Muitas pessoas estão com medo de escravidão. Muitas pessoas estão com medo do pecado. Muitas pessoas estão com medo de perder a salvação. Já não tem certeza da salvação. Se um carro, se tiver dentro de um carro e o carro bater, ah, Jesus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Se a pessoa faz uma coisa maligna contra ela, ah, meu Deus, vai pegar em mim, vai pegar em mim. Eu sou crente desmantelado, eu sou crente desmazelado, vai pegar em mim. Ah, meu Deus, o coronavírus vai pegar em mim. Jesus, me protege do coronavírus, Senhor. É claro, não é errado você orar e pedir proteção do coronavírus. Mas o que as igrejas têm feito de fechar, muitas vezes, as suas portas, em alguns lugares ainda as portas estão fechadas, em alguns estados do Brasil, é falta de certa maneira, esse período que tudo ficou em quarentena, nós demonstramos uma tremenda falta de fé, porque era para as igrejas estarem abertas, as pessoas estarem orando, buscando a Deus para que Deus repreendesse essa praga. Mas o povo fica com medo, medo de tudo, medo do diabo, medo de macumba, medo de coisa ruim, medo de coronavírus, medo de enfermidade, medo de doença, a minha doença, minha ansiedade, minha depressão, meu problema, meu, é seu mesmo. Se você está falando que é seu, é seu. Mas a palavra de Deus diz, em Isaías 53, 4 e 5, que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele levou sobre si as nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós fomos curados. E nós estávamos mortos, como diz no primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios. No passado, veja, no passado, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos vossos pecados e das coisas más que fizeram contra Deus. Vocês estavam mortos. Você vivia no pecado, por exemplo, da bebida. Você vivia na bebida. Você vivia. Você não tem que dar brecha para o inimigo, como Paulo vai dizer aqui no capítulo 4, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deem chance ao diabo. E a pessoa da brecha, da legalidade, quer beber um golinho. Tem igreja aí que, Deus o livre e guarde, não vou blasfemar contra as igrejas, mas tem igreja que fala: ah, pode beber um golinho, bebe um golinho que não pode se embriagar. Há pessoas que dão legalidade, brecha, seja bebida, seja droga, seja prostituição, a pessoa dá a brecha. Mas isso é a nossa velha natureza. O nosso velho homem morreu. E Hebreus 7,12 diz que, mudando-se o sacerdócio, é necessária também uma mudança de lei. E não é só a lei do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Tudo que nós fizemos no passado foi morto
com Cristo. Tudo que nós fizemos no passado, tudo que nós praticamos, tudo que nós fizemos, morreu, foi sepultado na cruz do Calvário. Todo homem, todo ser humano, ele tem um Antigo Testamento e ele tem um Novo Testamento. No nosso Antigo Testamento estão os nossos fracassos, mas mudou-se o sacerdote, aleluia, mudou-se o sacerdócio. Cristo rasgou o véu na cruz do Calvário. São Mateus 27:51, o véu se rasgou de alto a baixo e Cristo ressuscitou. E nós somos salvos por essa graça. Hoje nós podemos escrever um novo testamento da nossa vida, uma nova história, um recomeço, uma história nova, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas, uma vida nova com Cristo. Versículo 5 ainda. Vocês foram salvos pela graça. Vocês foram salvos pela graça. É pelo favor imerecido. Não é pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez. Não é pelo tanto que jejuamos, não é pelo tanto que oramos, não é pelo tanto de dízimo que nós demos, não é por alguém que nós deixamos de ganhar almas, evangelizar na rua, não. É pela graça de Cristo. É pela graça, é aquilo que não é religioso. Eu não vou... Se eu não for na igreja, o meu pastor vai me cobrar. Se eu não for na igreja, meu pastor vai me cobrar. Se eu tiver alguma coisa, se eu tiver algum pecado oculto na minha vida que eu não consigo me libertar, Deus vai revelar para o meu pastor. Deus não virou Big Brother para ficar revelando a vida dos outros. Deus não ficou virando Big Brother para revelar a sua vida. É claro, você tem que se acertar com Deus, você tem que se corrigir diante de Deus. Mas esse negócio que muitas igrejas têm, principalmente igreja de revelação, eu creio em revelação, mas eu tenho um pé atrás com muita revelação. Esse negócio, Deus mandou revelar o seu pecado, Deus me revelou o seu pecado, Deus me revelou isso da sua vida. Tem demônio tal, e tem demônio isso, e tem demônio aquilo, e chama o inferno todo. Isso é legalismo. As pessoas nas igrejas de lei, as igrejas que pregam lei, que pregam legalismo, elas estão doentes da cabeça, elas estão enfermas da cabeça. Você tem que viver pela graça. E a oração da nova aliança, a oração do crente na nova aliança não é Deus me abençoa com bênção tal. Deus, eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quer ver uma oração na graça? Terceira carta de João, versículo de número 2, só tem um capítulo. Quando João escreve para Gaio, seu amigo Gaio: meu querido amigo, faço votos de que tudo esteja indo bem com você e que você esteja bem de saúde, assim como está bem espiritualmente. João aqui ele ora 3 coisas para Gaio. Vou me deter rapidamente nessa palavra. Que primeiro, tudo vá bem com ele, que não suceda nenhum infortúnio, nenhum problema, nenhuma coisa ruim, que ele tenha saúde, que Gaio tenha saúde, e que também, assim como ele está bem espiritualmente. João ora também pelo progresso espiritual dele. A oração da nova aliança ela engloba 3 bênçãos. Oramos para que tudo nos vá bem. É por isso que é importante nós orarmos o Salmo 91, não como uma oração amuleto, não como uma oração mística, mas oremos o Salmo 91 declarando as bênçãos do Salmo 91. Eu ainda vou trazer um estudo sobre isso chamado Quando Nós Oramos o Salmo 91, Bênçãos nos Seguem. Já tem um vídeo desse aí no canal, mas não é o que eu quero trazer, é algo bem mais ampliado. E para que vá bem espiritualmente. Nós podemos orar pela vida das pessoas e nós devemos orar. Quanto mais nós oramos, melhor nós vivemos. E devemos declarar bênçãos sobre a vida das pessoas. Devemos declarar vitórias, declarar bênçãos. Declare palavras de bênção sobre a sua casa. Declare palavras de bênção sobre a sua família.
como eu tenho falado aqui, nas suas orações, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Clame o sangue de Jesus sempre. Clame o Senhor para que o Senhor cubra com teu sangue a sua vida. Pede ao Senhor: me cobre com teu sangue, cobre a minha vida com teu sangue, cobre a minha voz, a minha oração. Cerca a minha casa com muro de fogo. Cerca os teus anjos em derredor com espadas de fogo e vai orando, e o Espírito vai te impulsionando a orar. O Espírito Santo vai te dando palavras para orar. Começa a interceder pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pela sua casa. Começa a interceder pelos pastores que você conhece, pelo seu pastor, pela sua igreja. Começa a pedir um avivamento, um reavivamento. Começa a orar, começa a buscar a Deus. E você vai ver coisas grandiosas. Peça espírito de sabedoria e revelação. Peça sabedoria para Deus. Deus vai te abrir a palavra de uma maneira que você vai ficar maravilhado com o que Deus vai te revelar na palavra. Efésios 2, 6. E como somos identificados com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou assim como ressuscitou a Cristo e nos fez reinar com Ele nos céus. Nós morremos com Cristo. Nosso velho homem, o velho Jonathan, morreu com Cristo na cruz do Calvário. O velho Jonathan foi sepultado nas águas do batismo. E o velho Jonathan também ressuscitou com Cristo. Ressuscitou para a glória do Pai. O velho Jonathan ressuscitou para a glória do nome de Jesus. E agora o Senhor me fez assentar com Ele em lugares celestiais e reinar. E eu já posso reinar em vida. Romanos 5,17 diz assim, olha: pois se a morte reinou pelo pecado de um homem, muito mais reinarão e viverão aqueles que recebem a graça abundante de Deus e a oferta gratuita de salvação por meio de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a graça de Deus, aceitamos o que Jesus fez por nós. Outra tradução, não é essa tradução que eu queria, mas diz o seguinte: aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você pode reinar em vida hoje. Você pode subjugar o pecado. Você diz: eu não quero mais viver nessa prática. Eu não vou viver mais pecando. Eu não vou viver mais bebendo, fumando, jogando, prostituindo. A partir de hoje eu abandono aquilo que me impede de ter comunhão com Deus. Você pode subjugar as enfermidades. Câncer, vai embora em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, o inimigo ele tem que aceitar a autoridade. Porque a palavra de Deus diz em Filipenses 2,9 que ao nome de Jesus todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando você diz mal, saia em nome de Jesus e não volta mais, aquele mal sai e não volta mais. Se você tem fé, para declarar, Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Tudo que pedires ao Pai, tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. São João 14,13, São Mateus 14,13, São Mateus 21,22. Nós podemos reinar com Cristo nessa vida. A palavra diz que Cristo, por amor de nós, Ele sendo rico, por amor de nós, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Paulo diz em Filipenses 4,19 que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória cada uma de nossas necessidades por Cristo Jesus. Filipenses 4,13 diz que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Romanos 8,37 diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia é um livro de vitórias. A Bíblia é um livro vitorioso. Disse uma certa feita o reverendo americano Kenneth Hagin, no livro O Nome de Jesus, ele diz o seguinte: em todas as minhas orações, eu nunca ouvi Deus dizer um não para mim. Eu nunca ouvi Deus dizer um não. Ele fala assim, tem pessoas que dizem assim: ah, Deus diz sim, Deus fala sim. Outras pessoas falam assim: ah, Deus fala não.
Outra já diz assim, Deus diz espere um pouco. Não, ele fala assim, em nenhuma, não foi uma nem duas, nenhuma oração que eu orei, Deus disse não. Era um homem de fé. E você tem que ter essa fé, você tem que ter essa fé de orar e as coisas acontecerem. Você orar até para ganhar 10 reais, ganhar 100 reais. Você dobrar o seu joelho no quarto e falar com Deus, olha Deus, eu quero uma provisão para a minha vida. Eu quero tanto, tanto, tanto na minha vida. E a pessoa, você sair do seu quarto e ser surpreendido com a quantia que você queria. Mas não é isso que eu quero falar exatamente. Porque o tema aqui é salvação pela graça. Eu acabo dando volta. Versículo 7. Deus fez isso para que pudesse mostrar a incomparável riqueza da sua graça para gerações futuras. Deus fez isso para que pudesse mostrar a incomparável riqueza da sua graça para gerações futuras. Não se pode comparar a graça de Deus. Não se pode comparar o que Cristo fez por nós. Não se pode comparar coisas tão tremendas. Não se pode comparar. E Deus mostrou essa graça não poupando o próprio Filho dele. Romanos 8, se eu não me engano, versículo 32, diz assim, eu vou ler do 31 ao 33. O que diremos então a respeito destas coisas? Se Deus está conosco, ninguém nos vencerá. Se Deus deu até o seu próprio Filho, nos deu até seu próprio Filho, oferecendo por todos nós, não nos dará certamente também todas as outras coisas? Quem pode acusar o povo que Deus escolheu? Ninguém. Deus é quem os declara justos. Deus não poupou o seu próprio Filho. João 3,16, um versículo que todo mundo conhece, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho para que por ele nós vivamos. Deus, ele deu seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. E ele demonstrou essa graça. Nós só estamos aqui pela graça. Ainda que você diga assim, eu não vou na igreja. Eu não gosto de orar. Orar é difícil. Eu tenho coisa para fazer, eu tenho tanto tempo, eu tenho tanta coisa para fazer com o meu tempo. Eu tenho casa para cuidar, eu tenho família para cuidar. Quando chega a noite eu fico cansado, eu vou dormir. Eu não tenho tempo para esse negócio de oração, não. E tem gente que chega a falar assim, aliás, Deus nem existe. Mas, mesmo você não orando, Deus não deixa de te amar. Porque a palavra diz que Deus faz cair sol sobre justos e injustos. A graça dele nos é suficiente. Deus, pela misericórdia e graça, ele sustém esse mundo. Até quando eu não sei. Até quando esse mundo vai durar eu não sei. Mas Deus sustém tudo pela palavra do seu poder. Deus sustém tudo pela sua graça. Você está vivo pela graça de Deus. É por um favor imerecido. Se fosse pelos seus pecados, o que você mereceria era o fogo do inferno. Mas Deus não permitiu você queimar no fogo do inferno. Você tem hoje a chance de entregar sua vida para Jesus Cristo. Agora que a pandemia está reduzindo um pouco e as igrejas estão voltando a reabrir, procure uma igreja. Procure uma igreja. Não viva nessa vida de devassidão. Não viva bebendo, fumando, jogando, prostituindo. Procure uma igreja séria. Procure uma igreja que trabalhe com libertação. Procure uma igreja que trabalhe com libertação, com cura e libertação. Busque ser liberto, busque ser batizado com o Espírito Santo. Busque ter fome de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo. Comece a orar em outras línguas se você já é batizado com o Espírito Santo. A oração em línguas ela é um gás. Como eu costumo dizer, ela é um gás. Ela é aquilo que te dá gás, é aquilo que te revigora, é aquilo que te fortalece. É aquilo que te dá ânimo para seguir na vida. A oração em línguas é um gás, é
é um combustível do cristão. Quando nós oramos em línguas, quando nós passamos tempo orando em línguas, o Senhor ele vai nos abastecendo, o Senhor vai nos dando força, vai nos enchendo do seu espírito. Nós já não somos desanimados, nós não queremos dar trabalho para pastor, nós não queremos dar trabalho para obreiro, nós não queremos dar trabalho para ninguém. Nós vamos animados para o culto, nós vamos animados para a escola dominical, nós somos animados para a Santa Ceia. Todo culto a gente está lá, é de joelhos, pode chamar de fanático, pode chamar do que for, você está lá adorando. Efésios 2,7, parte B. Esta graça é demonstrada, e essa graça foi mostrada para nós, para gerações futuras, para nós hoje. Pois essa graça é demonstrada pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é bom. Deus é bom e Ele demonstrou a sua graça. Talvez você é um cristão que está tentando viver pela justiça própria. Você é um cristão que tenta viver se culpando, se condenando, se matando de orar para Deus fazer alguma coisa por você. Mas não é. Você pode orar. É dever seu orar. Para exercitar o seu corpo espiritual é necessário que você ore para exercitar seu espírito. Mas se você não aguenta orar uma hora, o pouco que você aguentou, Deus vai aceitar, porque é graça, é favor imerecido. Se você orar muito, Deus também vai aceitar. Se você ler 7 capítulos da Bíblia, Deus aceitará. Se você leu um capítulo, não conseguiu ler um capítulo direito, Deus também vai aceitar, porque Deus vê o seu coração. Não é pelo seu esforço, não é pelo que você fez, é pelo que Ele fez na cruz. Quando Jesus disse está consumado, quando Ele bradou está consumado na cruz do Calvário, acabou ali. Ele derrotou o império das trevas, Ele derrotou o império do inimigo. Como nós lemos, Ele destruiu o diabo. Jesus destruiu, outra versão diz ainda mais pesada, aniquilou o diabo. 1 João 5,18 diz que o maligno não tem poder de nos tocar. O maligno não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que se torna filho de Deus não vive em pecado. Porém, o Filho de Deus o guarda e o maligno não consegue atingi-lo. O Senhor nos guarda, o Filho de Deus, Jesus Cristo nos guarda. Jesus nos protege. Quando nós não vivemos pecando, quando nós vivemos uma vida reta diante de Deus, e o próprio João vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados, nós andamos seguros, porque o inimigo não pode tocar na nossa vida. Há sangue nos nossos umbrais, há